A Ushio está de volta, meus queridos! Que episódio sensacional de Summertime Render! Episódio número 21, bora comentar sobre mais esse episódio, eu tô muito animado. Mano, que episódio sensacional. Comenta aí se vocês também não ficaram animados nesse final. Que animação, que trilha sonora. E aí, galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Summertime Render, um dos melhores animes do ano e do século, da década. É sensacional, é sensacional. Se lançarem um mangá no Brasil, eu compro. Ushio, Shinpei, vocês são maravilhosos, meus queridos. Que episódio sensacional, como o Shinpei é, né, velho? Nossa, que personagem, adoro o Shinpei, adoro a Ushio, adoro a Nagumo Sensei. E talvez por esse episódio, nós possamos ter uma volta no tempo onde todos ficam vivos. Claro, com o sacrifício de 2 pessoas. Mas se você quiser saber de tudo isso, então fica aqui no vídeo pra você entender tudinho. Gente, esse episódio foi tão sensacional que eu tô surtando aqui. Então provavelmente eu vou dar uns berros aí, vou fazer uns bagulho assim, porque eu simplesmente adorei. E eu gostaria muito de saber se vocês também gostaram. Até porque já agradeço também, né? Quem deixou o like, quem deixou o dislike também, né? Coitado. Deixou o dislike. Compartilhou, comentou o vídeo. Comenta aí, por favor, eu quero muito saber o que vocês acharam. Porque, bom, o episódio vai começar com o Dr. Hishigata encontrando o Shinpei. O Shinpei tá lá meio tristão e tudo. Eles pegaram o corpo da Nagumo Sensei, foi realmente um corte ali no negócio no peito dela, obviamente. Então não tem como esconder como ela morreu, então vão ter que colocar como um assassinato, mas o Shinpei diz que não. Não informa ainda a mídia, não informa ninguém, porque a Nagumo Sensei era uma romancista muito famosa, era uma escritora muito famosa. Então não informa nada ainda, embora o Shinpei queira que também seja comunicado à polícia, porque os familiares dela vão ter que ser avisados. E aí então eles começam a conversar sobre o Shide, sobre ele ter 2 Shides. E aí o Hishigata ele fala um negócio interessante, porque ele diz que o Shide teve uma filha com a sombra da Haine. Só que assim, ele não quis dizer, por exemplo, que ele teve várias filhas, que ele foi fazendo vários filhos ao decorrer do tempo. Parece que ele só fez, por exemplo, 2, deixou um de suplente e o outro tá por aí e tudo mais. Que eu confesso pra vocês que eu acho que é o Alan. E por isso que o Alan passou batido esse tempo todo. Porque o Alan, o pai da Ushio, na verdade pode ser uma sombra ou pode ser um dos suplentes do Shide. Pelo menos esse episódio deixou essa minha pulguinha atrás da orelha. Então o Shinpei já tem que analisar todo o contexto, ó. Se tem 2 X, ele pode ter um suplente, então mesmo que a gente vença um, a gente pode ser derrotado pelo outro. O Shinpei começa a compreender melhor os poderes, tanto até da visão no futuro, que ele consegue sentir algumas coisas uns 2 segundos na frente, porque ele tem o Ryonosuke em um olho e o olho que a Ushio deu pra ele no outro. Mas parece que não é só isso, viu? Parece que o Shinpei tá tendo uma visão muito mais abrangente do futuro. E tendo essa visão abrangente, talvez ele consiga combater melhor a Haine. É aí nesse ponto que eu imagino. Será que no final do anime vai nos mostrar que a Ushio, ela entregou o olho dele, ela já tinha visto esse futuro que dá tudo certo, entre aspas, passou esse olho pro Shinpei pra que tudo acontecesse conforme ela viu tudo no futuro? Porque ela tem o olho da Haine, que também via no futuro esse monte de coisa. Cara, eu sinceramente acho que pode ser isso. Mas gostaria muito de saber a opinião de vocês. Porque é como se, quando no tempo real o Shinpei estivesse indo pra ilha, a Ushio, que já tinha visto todo o futuro, que ela viu lá do futuro, que deu certo, não sei o que, ela vai lá e entrega esse olho pro Shinpei. Já pensou se foi um negócio desse tipo? Não sei. Ah, bom, é interessante. De toda forma, o episódio não vai focar só nisso, mas como também nas declarações do Soul pra Mil. Eu achei engraçado porque ele chegou lá na Mil e tudo, porque ele já tinha levado um fora da Mil, a Mil tem essa resposta, quando a Ushio passou as memórias, com certeza essa memória foi colocada pra Mil, aí ele pergunta pra Mil, pô, mano, continua sendo a mesma resposta, ela finge que ela era uma sombra, depois ela mostra que ela não era sombra nenhuma. Coitado do Soul, foi negado, virou amigo, ficou na friend zone, e aí ele tomando a coragem de se confessar pra Mil, e a Mil falando, não, tipo, eu gosto do Shinpei, né, e tudo. Ela vai lá e se confessa pro Shinpei. Eu gostei porque o Shinpei não é um tapado, ele sempre soube, ele fica meio tímido, mas
quem ele ama de verdade é o Ushio. Gostei dessa parte também porque admitiu, cara, a gente quer um romancezinho ali, pelo menos um pouquinho nessa frenese total do anime, né? E aí, a Miu confessou pra ele, achei um momento assim importante, porque começa a se fechar os laços, né? Fechar os laços que eu quero dizer é tipo, fechar as portas, assim, fechar cada camada, cada coisinha vai se fechando, a gente tá entrando na reta final do anime, que deve ter só 24 episódios. Então é legal que os personagens tomem essa atitude, né? Sejam corajosos a esse ponto, mesmo que eles venham a chorar logo a seguir, né? Tanto que a Miu vai chorar pra caramba pra Tokiko, enquanto a Miu Sombra vai falar, pô, mas você teria uma chance, porque se derrotar a Haine, a Ushio com certeza vai sumir, não vai existir mais sombras, né? Então aí você poderia se confessar pro Shinpei. Aí ela falou, mas não tô pensando nisso, não sei o que, tem que ser bola pra frente e tal. Pô, mano, ele sempre viu ela com uma irmãzinha, não tem como, né? E aí, então, o Shinpei nesse tempo todo, ele tá treinando ali o seu olho, os seus novos poderes ali, porque ele adquiriu juntamente com o Ryonosuke, que ele praticamente virou uma Haine, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. E aí, então, ele tá lá na praia conversando certinho assim com a Miu, e é então que ela fala, o que você tem aí no seu bolso? E aí ela fala, eu senti aqui a Ushio, né? Ushio eu tô sentindo aqui nessa conchinha. E ela deixou todas as memórias ali, mas deixou as memórias travadas para que a Haine não pudesse as ler. Ou seja, mesmo que a Haine roubasse a concha, ela não poderia ler. Mas aí é uma burrada da Haine, né? Porque mesmo que ela não pudesse ler, se ela pudesse destruir aquela concha, o Shinpei não adquiriria a Ushio de volta com as memórias, né? Então, tipo, vacilo aí da Haine, mas uma boa estratégia aí da Ushio, que passou todos os seus dados para dentro daquela conchinha, e mesmo estando fraca, essa conchinha não vai servir só como isso, mas também como uma bússola para indicar onde a Ushio vai nascer, onde ela está prestes a nascer, para que o Shinpei e todo mundo consiga resgatar a Ushio antes que o Shide acabe a pegando, né? E é então que a gente vai ver uma parte ali também do plano do Shide com a Haine. Eles vão se decidir mais ou menos onde que eles estão, não sei o que, você mandou os caras correr atrás de todo mundo, pega lá o Ushio antes que eles apareçam e tal. Só que o Shinpei já tinha previsto tudo isso. E olha só, gente, o Shinpei vai entrar dentro da sombra do Gil, que foi a sombra que sobrou da Tokiko, e eles vão através do mar, que eu achei muito boa a animação nessa hora, procurar pela Ushio. Porque aí então no episódio, na metade, eles vão explicar mais ou menos como funciona o tempo em Summertime Render, né? É como se tivesse várias linhas paralelas, e quando eu digo paralelas, é uma linha aqui e uma linha ao lado. Elas não se cruzam, mas elas são linhas paralelas. Elas se dividem em alguma parte e aí segue reto sozinha no seu caminho. Ou seja, é como se criasse vários mundos paralelos. Nesse mundo aqui, o Sol morreu. Nesse mundo aqui, a Nagumo morreu. Nesse mundo aqui, a Ushio morreu. Entenderam mais ou menos o negócio? Cada mundo tem uma história diferente. Então, é possível sim que a Ushio esteja viva, que aí já foi comprovado nesse episódio que ela tá ali se recuperando por causa do terceiro loop. E dessa forma também abre brechas para que eles consigam voltar no tempo. Porque vocês perceberam nas falas da Tokiko, do Shinpei no episódio, quando eles dizem assim, poxa, é como se você pudesse voltar na parte que você quer, entre aspas, no passado, como se nada disso tivesse acontecido e impedir que tudo isso aconteça? Vocês não acharam interessante? Talvez tenha uma saída para que eles voltem todos e até a Nagumo volte a viver. E aí escolham um futuro onde eles estão todos vivos ou eles consigam fazer algum tipo para todo mundo voltar a estar vivo. É uma teoria, mas vai haver um sacrifício se isso acontecer. Isso eu tenho certeza. Porque senão tiraria todo o peso do anime e eu aposto que o autor não vai fazer essa cagada. De toda forma, conseguiram encontrar mais ou menos onde a Ushio ia estar. O Gil foi junto com o Shinpei, que antes disso agradeceu o Nezu, explicou toda a situação pro Nezu. Parece que o Nezu tava até dentro da própria sombra do Gil. Eu acho que o Shinpei ele só pode entrar na sombra do Gil porque ele tá com o Ryonosuke dentro dele, porque se não fosse isso ele não conseguiria entrar. Lembrando que o Ryonosuke ele tem um poder especial de poder entrar nas sombras, então pode ser que foi só por conta disso que o Shinpei conseguiu ficar lá dentro do Gil. Então temos um momento muito bonito do Ryonosuke agradecendo o Nezu, gostei bastante, mas a parte principal vai ser esse finalzinho. Porque esse finalzinho o Shinpei tá lá correndo, e aí o Shide encontrou eles no meio do mar, e aí ele tá lá procurando o Ushio, aí ele encontra. E aí eles vão correndo e a musiquinha vai aumentando, e aí
que assertivo que é esse anime. Ele bota ali uma parte do passado da Ushio, de quando ela se arrependeu, assim como o Shinpei se arrependeu de fazer o curry pra ela, de quando ele foi embora, ela também se arrependeu de não ter ido lá ver a partida dele. Então, são duas pessoas que se arrependeram do que fizeram, mas que se amam e queriam, pelo menos ali, tipo, quebrar esse orgulho, né? Se eles pudessem voltar no tempo, eles fariam diferente. E aí, então, lembrando um pouquinho desse passado da Ushio, a Ushio lá brava porque o Shinpei tá indo embora, né? Que ela não queria que ele fosse embora, ela sente falta dele, um momento emocionante. Eu tava achando muito lindo. E ela tá lá, tipo, rodando assim no meio do mar e tudo, né? Meio que tentando acordar, porque o Shinpei tá gritando o nome dela. E aí ele vai correndo, e aí o Shide pega e lança seus bagulho em cima do Gil pra tentar pegar o Gil. E aí eles vão correndo, e aí eles conseguem pegar o Ushio, agarram a Ushio, segura o Ushio, jogam lá pra cima, ela acorda. E aí o Shinpei, você tá de volta, abraça ela. E aí ela fica loucona da vida, pai, começa a cortar todas as coisas do Shide e todas as outras sombras que aparecem naquele momento. E aí você fica empolgado, meus queridos do céu, eu fiquei empolgado demais. Meu Deus do céu, que empolgação que eu fiquei nesse momento. E aí ela corta todo mundo e fala, vou chutar umas bundas aqui, seu bando de doido. Recupera as memórias e agora nós entramos na verdadeira parte do arco final. E esperem por plot twists, viu? Porque segundo o que me disseram, vai ter muito plot twist ainda. Então não espere que a Ushio e agora o Shinpei vão vencer facinho a parada, não. Tem muito caroço nesse angu, mas eu acho que o Shinpei, depois dos seus novos poderes e todo aquele tempo que ele teve ali pra pensar, né, descobrir mais um pouquinho seus poderes, treinar um pouquinho algumas coisas, agora ele consegue de fato arrumar um meio de vencer a Raine. Meus queridos, que episódio sensacional, a volta da Ushio. Mano, esse anime tá impressionante, a trilha sonora ali, e eles correndo, aí eles foram pro alto, aí eles se abraçaram, aí choraram, e aí só tá faltando ou um beijinho, ou pelo menos um eu te amo. O eu te amo eu já aceito, não precisa nem ter beijinho, mas se tiver um eu te amo, nossa, gente, eu vou me derreter, eu vou, papai, eu vou me derreter, vou até cantar a música do Pokémon. Pokémon, temos que pegar seu sangue. Meu Deus, meus queridos, que episódio. Mano, eu tô muito feliz que a Ushio voltou. E que volta. Eu esperava que ela fosse voltar, mas não esperava que fosse da maneira que foi. Esperava que fosse tipo um negócio assim meio que, às vezes até sem querer, mas... Cara, foi impressionante. Meu Deus, Summertime Render, um dos melhores animes do século e da década. Se você discordar, discorde à vontade. Pra mim é e... Gente, o próximo episódio promete demais. Gostaria muito de saber quais são as teorias de vocês, se vocês acham que é possível eles retornarem no tempo e todo mundo ficar bem, mas tendo um sacrifício, e eu acredito que esse sacrifício no final vai ser da Ushio com o Shinpei morrendo de fato, né? Tipo, sei lá, eles vão morrer e aí vão se sacrificar para que todos consigam viver, e assim até a própria Nagumo Sensei talvez voltaria, mas eles ficariam mortos por terem se sacrificado por todo mundo. Pelo menos é isso que eu acredito. Essa parte da guerra tem alguma relação ali com o Shide, porque o Shide morreu, tipo, há 40 anos atrás, pelo que o médico falou. Algumas horas ali a tradução tava meio estranha, então não dá pra dizer exatamente o que realmente aconteceu, às vezes fica meio estranho, por isso que seria bom ter o mangá. Mas eu acredito que o outro corpo do Shide, o que não foi morto, no caso, a Mil matou um, né? Sobrou o corpo lá que carregou junto a Raine. Mas tem ainda um faltando, e eu acredito que esse faltando, que é o suplente, é o corpo do Alan, com certeza. Principalmente depois do Alan falar, tipo, amanhã tem um negócio pra fazer. Tem um plot twist aí, filho. E o Alan com certeza tá envolvido nessa. E quem sabe o Alan nesse tempo todo estava unido juntamente ali com o Shide e ele não era o pai de verdade da Ushio ou sei lá o que. Mano, não sei. Tô na dúvida. Gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso, gente. Porque o Ano Joe aqui, ó, tá vazando. Até o próximo vídeo de Summertime. Espero vocês. Não se esqueçam. Fiquem aqui no canal junto com o Mano Joe. Tô avisando, papai. Tô avisando. Tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu. Acho que tem até câmera.